Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Rapaz, quem diria, hein? Quem diria que um esquerdomacho seria capaz de se envolver em algum escândalo de assédio e coisas do tipo, hein? Rapaz, olha, impossível imaginar um negócio desse. Afinal de contas, esses homens aí dizem que nós somos machistas, que nós não respeitamos as mulheres, a igualdade, a dignidade das mulheres. Então, quem diria, hein? Bom, para surpresa de zero pessoas, um ministro, ou melhor, um sinistro do Lulé foi envolvido aí recentemente em uma polêmica de assédios, denúncias do movimento Me Too, né? Nem um pouco comprometedor esse movimento, nem um pouco assim, cheio de escândalos também envolvendo, inclusive uma questão de licitação. Então eu já quero deixar claro logo aqui do início, tá? Logo de início aqui nesse vídeo, eu não estou definitivamente afirmando que aconteceu nada. Até porque eu não quero ser hipócrita, igual esse pessoal aí, que é muito comum, né? De ambos os lados, verdade seja dita, tanto da direita quanto da esquerda, que muitas vezes, se a pessoa que está sofrendo ali a acusação defende a mesma perspectiva ideológica que eu, então eu defendo. Dou um jeito de defender. Agora, quando é do grupo oposto, então eu critico, eu ataco, eu não quero nem saber. Então, ministro, ou melhor, sinistro Silvio Almeida, eu me solidarizo não com Vossa Excelência especificamente, mas com a situação em si, porque, meu amigo, é o que eu vivo dizendo aqui, eu e diversos canais que tratam dessa temática, entre aspas, masculinista atual aqui na plataforma. Cedo ou tarde, feministo, cedo ou tarde, esquerdomacho, a coisa também fica feia para o teu lado, surgem falsas acusações, você acaba sendo engolido por esse monstro ideológico que virou o identitarismo. É óbvio, já fiz um vídeo aqui tem anos no canal falando sobre essa questão da autofagia de movimentos revolucionários. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na União Soviética, foi assim na China maoísta. Esses regimes, eles são autofágicos. Chega um momento em que, como você já não tem mais um adversário externo, porque você reprimiu todo mundo, você praticamente acabou com a liberdade ou com a vida e existência dos opositores, você começa a se voltar para os agentes internos, meu amigo. Começa uma verdadeira caça às bruxas interna. Agora, claro, nessa situação, para agravar ainda mais a situação, né, como eu falei, tem questão política envolvida, tem questão de licitação, como sempre, o bom e velho vil metal gerando aí mais confusões. De toda sorte, então, está aí o sinistro Silvio Almeida sendo acusado de assédio por diversas mulheres, dentre elas a também sinistra Marielle Franco, né, que é irmã lá da Aniele, que se tornou um ícone falso, né, um ídolo falso criado pelos progressistas, mas enfim. Então vejam, há anos a gente vem falando isso aqui e nós somos taxados de quê? De misóginos, de machistas que não respeitam as mulheres e etc, etc, e todo esse blá blá blá. E eu tenho dito já também ao longo dos anos que eu até compreendo as mulheres que são muito emocionalmente mais fracas do que os homens, né? Aliás, elas são mais fortes por um lado, mas elas têm um raciocínio muito mais emocional do que os homens. Eu entendo elas comprarem essa pauta ideológica, essa falácia de machismo e de patriarcado e se ofenderem, né? Claro que as pessoas que controlam os sistemas políticos e econômicos, ideológicos e que estão sim a serviço da serpente, como eu digo sempre aqui nesse canal, é claro que esses homens sabem que as mulheres são muito mais manipuláveis do ponto de vista emocional. Então eu até compreendo as mulheres comprarem, né, boa parte delas, quase a totalidade, esse discurso ideológico, enfim, imbecil. Agora, quando eu vejo homens defendendo isso, meu amigo, me dá uma sensação assim de profundo desprezo, para dizer o mínimo, né? O esquerdomacho, o feministo, esse ser sem dignidade própria, que ali por migalhas de afeto ou de sexo de uma mulher acaba se humilhando, se rebaixando na sua condição de homem. Agora, cheguem vocês também, é o que eu estou dizendo, isso aí evidencia, isso aí já é uma coisa que tem acontecido com muita frequência. Só que agora um escândalo, né? Em âmbito nacional. Então esse ministro lá, enfim, vejam como as coisas são muito, muito articuladas dentro dessa agenda ideológica.
Se tem tantas denúncias assim, como dizem haver, por que é que não foram à delegacia, que é o local apropriado? Afinal de contas, assédio não é crime hoje em dia? Tudo já virou assédio. Você dá bom dia, assédio. Você olha para uma mulher, assédio. Você, enfim, né, começa... Enfim, qualquer coisa que você faz com a mulher hoje é assédio. Então não é crime? Que apure-se. Vamos fazer uma apuração para saber realmente o que está acontecendo. Agora não, vamos jogar tudo no ventilador. Cara, isso para mim aí tem a ver com a sucessão que vai ocorrer agora lá na Câmara dos Deputados. O governo vai querer apoio para emplacar um presidente. Então, você já começa a ter que ter uma troca de ministérios. Para mim pode ter a ver com isso também. O movimento Me Too, né, esse movimento isento, que realmente defende as mulheres, pode estar achando ruim o fato de ter perdido uma licitação ou a participação em uma licitação o ano passado. Porque, cara, quando envolve dinheiro, meu amigo, você pode saber os princípios e os valores, principalmente dessa galera progressista, dessa galera identitária, são jogados no lixo. Esse pessoal não tá nem aí para grupo identitário nenhum. Então eu tenho pena dos negros, dos homossexuais e das mulheres que acham que esse pessoal tá lá para defender os seus direitos. Eles estão lá para te usar como massa de manobra. É só para isso. E você fica aí de forma idiotizada defendendo esse pessoal. Mas insisto aqui, tá? Como eu falei no início, não é porque é o Silvio Almeida, né, esse sinistro do Lula, que eu vou simplesmente dizer que o cara fez mesmo e aconteceu. Não, ele pode estar sendo vítima de mais uma série de falsas acusações para, enfim, destruí-lo moralmente. Então, assim, não coloco minha mão no fogo por homem nenhum nessa vida, meu filho. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que o único homem no mundo por quem eu coloco minha mão no fogo com alguma reserva sou eu mesmo. Agora, de toda sorte, então, quero deixar claro aqui, cara, não é porque é ele que eu vou simplesmente falar que não, tá certo, ele deve ter feito mesmo, é capaz que não tenha feito. Agora vejam, é o que eu falo aqui também e tenho falado ao longo dos anos. Eu trabalho com isso há mais de 10 anos. E o que eu mais vejo são mulheres que realmente agem de forma precipitada, fazem ali uma... Às vezes não é nem uma falsa acusação, mas, meu amigo, é uma situação normal do cotidiano ali de um casal. A mulher de cabeça quente vai lá a uma delegacia, acaba denunciando algo que não é verdade. E o que acontece? Já cansei de falar. Nessa minha última distribuição mesmo, eu peguei 3 afastamentos do lar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos eles, em todas as circunstâncias, as mulheres se arrependeram de pedir o afastamento. Primeiro porque não teve agressão. Não teve agressão. Mas depois lá, teve uma que foi engraçado. Eu mal tinha intimado a mulher num dia. No dia seguinte ela já estava me mandando mensagem, pedindo para como é que ela fazia para revogar, para ir atrás, para mudar, porque ela não queria, ela agiu de cabeça quente. Teve uma outra que ficou tão assim arrependida com o que tinha feito que ela queria sair de casa para não prejudicar o cara. E assim, cara, nem adianta dizer que é uma mulher que estava sob pressão, é uma mulher que estava ali sendo dependente emocional. Não era, tá? Não era. Esse tipo de fantasia, esse tipo de argumento que às vezes é criado para justificar, né, as atitudes dessas mulheres é exceção. Você, quando trabalha diretamente no sistema judiciário, no Ministério Público, na polícia, você acaba percebendo, meu amigo, que a vulnerabilidade de uma mulher realmente vulnerável é uma coisa. Agora, outra coisa é essas mulheres que agem ideologicamente em nome dessa agenda aqui, ó, que cria todo esse alvoroço, esse estardalhaço, esse tipo de neurose que já está virando uma psicose no caso de muitas mulheres, de que tudo é machismo, de que elas estão sendo oprimidas em todos os lugares, de que se o cara dá um bom dia ele está assediando, etc, etc. Então você cria uma cultura que cedo ou tarde acaba atingindo quem? Inclusive o feminista, inclusive o esquerdomacho. Não sei se é verdade ou não, mas o fato é que o cara tá com a imagem dele completamente prejudicada. E aí o presidente Lula já falou que a estada dele no governo é absolutamente comprometedora agora, acredita que ele não possa mais ficar no governo. As denúncias, tudo anônimas. Cadê as denúncias? Cadê as denunciantes? Nunca aparecem, né? Não, mas é para proteger a vítima. Que proteger a vítima, meu amigo? Hoje em dia, qualquer pessoa, a imprensa, todo mundo vai ficar do lado da mulher. Hoje em dia não, né? Sempre ficou. Mas agora mais do que nunca. Então, cadê? Tudo anônimo, né? Denúncias anônimas, mas acabaram já com a imagem do cara. Mas é bom porque esse pessoal acaba entendendo, né? Eu sempre tenho dito isso aqui. Meu amigo, uma hora isso vai chegar em você, que é um magistrado, em você que é um membro do Ministério Público, em você que é um delegado, em você que é um militante, às vezes, né? Um esquerdomacho, um feminista, que fica aí lutando pelos direitos das mulheres. A essa altura já ficou claro que nós não estamos falando de direitos de mulher, nós estamos falando de uma agenda ideológica.
diabólica, que quer realmente destruir a sociedade. E acaba gerando, então, essa cultura histérica e neurótica nas mulheres de que elas estão sofrendo assédio o tempo todo, de que elas estão sendo violadas, enfim. E a gente aqui acaba vendo claramente as consequências desse tipo de denúncia, né? Então tá aí o sinistro Silvio Almeida sendo acusado de assédio, inclusive, como eu falei, pela sinistra Aniele Franco, mas olha, sinceramente, acredito que esse caso aqui ele tenha realmente questões políticas e econômicas por trás, mas é isso, meu filho. Você aí que fica nessa coisa dizendo que não, Red Pill é coisa de homem frustrado, não existe sociedade misândrica, não existe um sistema anti-homem. Então, meu filho, continue achando que não existe. Vá nessa linha. Até o momento em que alguma mulher que te conhece, não precisa nem ser companheira, não, tá namorada, não, pode ser uma colega de serviço, pode ser uma colega de faculdade, uma vizinha, deixa ela acordar com a pá virada um dia, até tua irmã, tá? Já fui fazer afastamento do lar que a irmã estava pedindo pro irmão sair de casa. Porque hoje em dia, a medida protetiva, ela se tornou uma espécie de medida cautelar para afastar o homem em qualquer situação. Então deixa acontecer isso com você, aí você vai perceber se realmente a situação é de, não, Red Pill é tudo um movimento de pessoas misândricas e etc. Misândricas não, perdão, misóginas. Meu amigo, entenda uma coisa, Red Pill é só um nome, é um nome em iuris para uma reflexão, para uma mentalidade, para uma filosofia que enxerga esse sistema, esse sim, misândrico. É só isso. Como eu falei, a medida cautelar, a medida protetiva hoje ela se tornou uma espécie de cautelar. A mulher está se separando do cara, não quer ficar porque ele fica em casa, vai lá e pede uma protetiva. A mulher está querendo que o cara não chegue mais perto do filho, vai lá e pede uma protetiva. A mulher ficou com raiva porque foi traída, vai lá e pede uma protetiva. A mulher ficou com raiva porque o cara está dizendo que ela tem que emagrecer, tem que melhorar, e tem que abrir mão do petit gâteau, como diz lá o Léo Lins. Ah, não, abuso psicológico. Ah, não, o cara tá... Enfim, então tudo hoje, a medida protetiva virou uma espécie de cautelar. Agora, enquanto o pessoal do judiciário não perceber que muitas vezes essas medidas são utilizadas de forma ideológica e equivocada, vão continuar a alimentar esse monstro que, insisto, uma hora vai chegar em vocês também. Uma hora vai engolir vocês também. Lembra um tempo atrás um desembargador, não vou me lembrar de qual tribunal ele era, se era TRF ou era TJ, que andou falando umas verdades aí, rapaz, o cara foi execrado pela mídia. Execrado. Então isso vai chegar em todo mundo. Não tem mais para onde correr. Ou você realmente desperta e percebe que essas discussões masculinistas não têm nada a ver com misoginia ou com coisas do tipo, que realmente é uma crítica a um sistema jurídico, social e cultural que é nocivo para a sociedade, ou então, meu amigo, pode se preparar para coisas piores que vão acontecer na sua vida. Então, senhores, é isso. Desejo boa sorte aí para o sinistro Silvio Almeida, mas olha, meu filho, dificilmente você vai conseguir escapar dessa. Pode dar por encerrada a sua curta carreira política, porque, olha, não tem mais muito o que fazer, né? Infelizmente, você foi vítima desse monstro autofágico que é o identitarismo. Então, né, infelizmente aí, boa sorte na sua próxima carreira aí que você vai seguir, porque essa aí não tem mais muito o que fazer, não. E insisto, tá? Insisto. Homens, se atentem para isso, não para você escapar desse sistema, meu filho, porque não tem como. Esse sistema é um dilúvio que está por vir aí, né? E vai matar todo mundo, vai envolver todo mundo. Agora, como eu sempre digo aqui no canal, você pode construir a sua arca e individualmente criar o seu projeto de vida, enfim, aquilo que você deseja para si e fugir desse dilúvio. Porque o que me deixa triste? Tem muito cara que percebe esse sistema, sabe da existência dele, e aí eu penso, bom, legal, esse cara vai despertar, esse cara vai fazer alguma coisa. Não, o que ele faz? É mais ou menos como se ele fosse alguém lá na época de Noé, vendo que vai chegar um dilúvio, vai levar todo mundo, e aí você pergunta pra ele, tá, tudo bem, mas você tá construindo sua arca? Ah, não vou construir minha arca, não. Eu quero padecer no dilúvio também. É isso que muitos homens, infelizmente, fazem. Então, construam a sua arca enquanto ainda é tempo. Porque, afinal de contas, como eu sempre falo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos proteja.